Olá, tudo bem com vocês? Fátima Roden, aqui hoje então para gravar mais um vídeo para o grupo Aconchego CA. Muito feliz, muito realizada com esse projeto, com meus parceiros nesse projeto, Felipe Figueira e Ellen Lage, pessoas maravilhosas, que estão me ajudando também a realizar uma missão de vida, um propósito de vida que eu assumi durante o meu tratamento. Sou paciente oncológica, então, tive câncer de mama em 2015 e estou aqui compartilhando a minha experiência. Quero ajudar muitas pessoas, quero motivar muitas pessoas a buscar a sua força interior e também o seu poder de autocura, que todos nós temos em nós. E hoje eu venho falar aqui sobre fé. E a fé sempre foi muito presente na minha vida, desde criança. E mesmo sem eu saber exatamente o que era fé, antes de eu ser catequizada, de eu fazer uma catequese, mas no meu coração eu sentia e eu sabia o que era fé. Eu fui criada por uma família cristã, uma família que sempre me ensinou os princípios da fé, que sempre me ensinou a ser uma pessoa boa, uma pessoa solidária, e isso foi despertando em mim esse potencial de acreditar nas coisas que a gente não vê, nas coisas que a gente sente, somente nas coisas que a gente sente ou nas coisas que a gente espera. E hoje eu despertei definitivamente para esse meu propósito de vida, de fazer esse trabalho com a física quântica, com o meu redescobrimento, né, da minha pessoa. Iniciou na verdade com um processo de autoconhecimento, um curso de autoconhecimento pessoal que eu fiz com a Patrícia Figueiredo no momento que eu estava em tratamento, e que até hoje ainda é a minha coach em estilo de vida e superação. Eu ainda sou acompanhada por ela, bem de perto, inclusive, estou nos cursos dela ainda, e tenho sessões individuais com ela também, que fazem parte de bônus dos cursos que ela proporciona para suas alunas. E ela é uma pessoa que está tendo uma importância muito grande na minha vida também. Porém, eu ainda não me sentia preparada o suficiente para realizar esse trabalho. E ao buscar mais conhecimento pessoal, eu encontrei pessoas como a Ellen Lage, então, né, que me desafiaram também a assumir esse meu propósito, essa minha missão. E Felipe Figueira, onde eu estudei, fiz o curso básico de 21 dias, Física Quântica e Autocura. E esse curso, na verdade, despertou para mim um conhecimento, despertou em mim uma sabedoria de que eu já desde criança eu praticava a física quântica, praticava os poderes da física quântica através da minha fé. Que para mim física quântica, poder do autocura, o redescobrimento do ser interior, potencializar esse nosso ser interior, essa nossa força interior, tem muito a ver com fé, é a fé. A física quântica é a fé contada de outra maneira. Para mim, para o meu entendimento, é a fé
reforçada, né, de outra maneira. Mas é a mesma fé que eu sentia. A mesma fé que eu sempre tive em tudo aquilo que eu pedia, tudo aquilo que eu esperava e tudo aquilo que eu recebia. Então, na física quântica se fala muito sobre o poder de observar, o poder do objeto observado, né? Que a gente tem poder sobre aquilo que a gente observa, sobre aquilo que a gente determina, sobre aquilo que a gente busca e acredita. E quando a tua fé é tamanha, grande, tudo que você busca se realiza, de alguma forma ou de outra se realiza. E a física quântica nos prova isso também, de outra maneira, mas com o mesmo sentido. Que na física quântica toda a informação que nós temos, seja vibracional, seja no cérebro, seja no corpo, ela é energia. E essa energia, ela transforma as coisas, ela traz as coisas até nós, o que nós buscamos ela traz. E no entendimento divino da fé, a fé também é uma energia também. Porque você professa a sua fé, você acredita naquilo que você pede e você atrai para você aquilo que você pede. E desde criança eu praticava muito isso. Eu conversava bastante com Deus, eu buscava bastante Deus. Eu lembro que eu rezava todos os dias antes de dormir e eu sempre tinha algo que eu agradecia. Eu sempre era grata por alguma coisa, mesmo sem eu saber naquela época qual o verdadeiro poder da gratidão, qual o verdadeiro poder que a gratidão deve ter em nossa vida. E eu era muito determinada em acreditar aquilo que eu pedia. E muitas vezes eu lembro quando eu era criança eu não entendia porque eu pedia as coisas e às vezes as coisas não vinham no tempo que eu pedia e não aconteciam. E aí dias depois ou meses depois acontecia alguma coisa e semelhante àquilo que eu pedi, ou acontecia algo totalmente diferente daquilo que eu pedi, mas o resultado que eu esperava, com aquele acontecimento, acontecia o resultado que eu esperava, o resultado que eu almejava, através daquele pedido que eu tinha feito. E eu sempre senti isso muito presente na minha vida, porém eu nunca conversei muito sobre isso. E até porque agora, depois de eu passar por todo esse processo de redescobrimento de mim mesma, muita coisa me veio à tona, muita coisa que estava armazenada no meu inconsciente que eu não lembrava mais. Muitas coisas agora eu estou lembrando. Coisas que eu aprendi com minha família, meus tios, meus avós, meu pai, e com a minha comunidade, com a minha catequista. E eu sempre fui uma pessoa que queria ser professora, uma criança que queria ser professora. E eu não consegui realizar esse propósito, não consegui realizar esse sonho, não tive condições ou não tive a oportunidade, não sei como que eu poderia colocar, mas enfim, não consegui estudar adiante, né? Não consegui então realizar esse sonho. Aí quando eu fui na catequese, já adolescente, na minha catequese, eu faço parte da Igreja Católica, e aí a gente é crismada, né? Quando adolescente.
E aí, quando adolescente, a minha catequista me disse que eu daria uma boa catequista, porque eu era muito dedicada na minha catequese. Eu tinha muita curiosidade em descobrir as coisas. Porém, aquilo foi ficando, eu fui deixando aquilo adormecido, meio que adormecido, né, em mim. Porém, depois de anos, depois de casada, já depois de ter meus filhos, eu tive a oportunidade de um tempo ser catequista na matriz da minha igreja, né? E me ajudou muito também por ensinar, poder passar meu conhecimento sobre a fé. Porém, depois eu não pude dar sequência por N motivos, como se diz, que não vem ao caso eu citar nesse grupo agora e nem nesse vídeo, mas me fez muito bem o tempo que eu pude passar esse conhecimento. E isso continuou ficando no meu interior, essa necessidade de transmitir, necessidade de compartilhar, a necessidade de eu não ficar para mim as coisas que eu aprendia. Eu tenho muita necessidade de ajudar as pessoas, necessidade de passar para as pessoas conhecimentos e aquilo que me faz bem. Eu não consigo guardar. E isso me tornou uma pessoa bastante, vamos dizer, de certa forma procurada, assim. Muitas pessoas me procuram para buscar conhecimentos, tipo sobre fé, tipo sobre superação. Muitas pessoas me valorizam por isso e eu sou muito grata a essas pessoas, a esses amigos, a esses familiares, a essas pessoas que apostam em mim, que acreditam em mim e que me amam da maneira que eu sou, mesmo imperfeita, mesmo tendo meus traumas, mesmo tendo meus medos, mesmo tendo muitas coisas ainda guardadas que eu preciso liberar, mas mesmo assim eu me sinto muito amada no meio que eu vivo. Nos dias de hoje eu me sinto muito amada. Teve épocas da minha vida que eu não senti isso. Porém, o meu espírito, a minha consciência, a minha sabedoria da época não me deixava perceber. Mas eu realmente estava sendo amada também. Porém, de outra maneira. Eu estava sendo como se diz, lapidada, né? Eu estava sendo podada de várias outras formas, mas tudo isso tinha um propósito. Tudo isso teve um propósito na minha vida e hoje eu consigo compreender muito bem isso. E isso me trouxe essa sabedoria, essa consciência reveladora e essa consciência necessária para que eu pudesse realizar então esse trabalho. E também a minha fé, desde criança, adolescente, assim, ela sempre me permitiu eu identificar quando eu era atendida nos meus pedidos. Porque muitas vezes eu pedia as coisas e Deus não me dava aquilo que eu pedia. Eu não recebia aquilo que eu pedia, mas eu recebia algo diferente. Eu recebia o que eu precisava. E eu sempre consegui entender isso e consegui agradecer isso. E entender que muitas vezes o que eu pedia não era o que eu precisava. Então eu sempre tive essa sabedoria de conseguir identificar isso.
também eu sempre consegui e ainda consigo eu consigo nos dias de hoje ainda também o que eu ia dizer mexe bastante comigo de certa forma, porque é muito estranho isso, esse sentimento, mas às vezes eu peço as coisas para Deus e no meu pedido eu já agradeço tudo que eu tenho, sempre agradeço tudo que eu tenho, todas as oportunidades que eu tive na vida, todas as pessoas que eu tive na vida, que todas elas tiveram sua importância, cada um da sua maneira, cada uma da sua maneira. E eu aprendo muito com as pessoas, eu observo muito como as pessoas vivem, como as pessoas se relacionam, como as pessoas compartilham, como as pessoas elogiam, como as pessoas criticam. E eu sempre procuro ver os dois lados em tudo, em tudo. Então, muitas vezes eu pedia algo para Deus e no intuito assim de dizer tipo assim, eu vou pedir para mim ficar bem, um exemplo assim que eu vou citar, eu vou pedir para mim ficar bem financeiramente, eu vou pedir, como muita gente pede dinheiro, eu vou pedir para ganhar mais dinheiro, um exemplo bem, que eu acho que é um exemplo que muita gente pratica. Eu peço em ter mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso melhorar a minha vida financeira. Eu peço para Deus. Porém, o dinheiro ele só vai vir através de uma oportunidade de você gerar o seu dinheiro. E então Deus vai te enviar oportunidades, vai te enviar pessoas na sua vida que vão te proporcionar isso. E você tem que ter a sabedoria de você entender e conectar aquilo tudo que Deus está enviando, que o universo está enviando para você. E para que isso aconteça, você tem que estar atenta, você tem que vigiar, você tem que estar alerta, porque às vezes as coisas surgem assim na nossa vida e a gente está tão ocupada com outras coisas que a gente não percebe. Mas na verdade ali está acontecendo o milagre, ali está acontecendo a realização da sua fé, do seu milagre que você pediu. Então eu também agradeço muito a Deus essa sabedoria, porque eu consigo identificar bem isso também. Às vezes me escapa alguma coisa, né? Às vezes a teimosia ou o ego, às vezes não deixa também a gente ver. Às vezes eu desconfio um pouco, né? Mas todo mundo tem seus momentos de fraqueza, mas no geral eu consigo ver, eu consigo sentir isso sim, e isso tem me ajudado muito. Eu gostaria de falar também assim que eu acho que a mulher, ela tem muita sensibilidade, a mulher tem muito potencial em identificar esses sinais, e isso nos ajuda muito de diversas maneiras, porque a gente tem na família, na sociedade, a gente tem um papel muito importante. A mulher, ela tem um papel muito importante. Então eu gosto muito das mulheres de fé e as mulheres que realizaram grandes obras
que são citadas nas Sagradas Escrituras. Tem as mulheres que são citadas no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Tem vários homens também, tem profetas, mas tem muitas mulheres. E a história dessas mulheres, ela é muito extraordinária, ela é muito linda, ela é muito inspiradora. Eu me inspiro bastante nas mulheres fortes da Bíblia. Até eu peguei uns exemplos aqui para me citar, que é a Ruth, que é a bisavó do rei Davi, era a bisavó do rei Davi, né, do Antigo Testamento. Foi uma mulher muito forte, uma mulher muito observadora de tudo que Deus manifestava na época para as pessoas sensíveis conseguirem captar, né? Tem também a Sara, que era idosa, né? Que aos 90 anos se tornou mãe. E ela foi uma mulher muito protetora e foi uma mulher de muita fé. E teve também a Miriam, que eu adoro a Miriam, que foi a irmã de Moisés. Ela foi um testemunho. A história de Moisés é muito linda. Quem puder assistir, na Netflix tem. É muito linda e ela acompanhou todo o processo de quando Moisés foi deixado, né, no Rio Jordão. E ela acompanhou ele até a vida adulta. Ela foi um testemunho de fé muito grande. E teve a Ruth também, que tem o livro da Bíblia da Ruth, que cuidou muito bem também de seus familiares, de sua sogra, né? E por isso ela foi agraciada grandemente por Deus, porque ela foi uma cuidadora, ela foi uma pessoa que se dedicou a cuidar de outras pessoas, né? É isso que Deus quer de nós, né? É isso que Deus valoriza em nós. É para isso que a gente veio aqui. A gente não veio para viver isolado, a gente não veio para viver solitário, sozinho. A gente veio para viver em comunidade. Veio para ajudar a nossa família, veio para ajudar as outras pessoas. Não podemos olhar só ao nosso redor, não podemos viver só no nosso cubículo e achar que o mundo não precisa de nós, o mundo precisa, as pessoas precisam. E o nosso trabalho é imenso, o nosso trabalho deve sair para fora, não pode ficar retido somente ali. Isso seria egoísmo da nossa parte, não é isso que Deus quer. Jesus também não parava num lugar só, ele profetizava, ele saía, ele caminhava, ele não ficava num lugar só. E ele é o nosso maior exemplo, né? Não podemos fazer isso. E ele mesmo disse que que ele estava realizando grandes obras do Pai. Porém vocês, ele falava para os discípulos dele, porém vocês vão realizar obras ainda maiores do que essas que eu estou realizando. E eu vejo essa passagem bíblica, eu vejo assim como que Jesus já estava profetizando que um dia nós teríamos condições de professar a nossa fé, de evangelizar de uma maneira de atingir muitas vidas. E hoje a internet está aí nos proporcionando isso. Então, a nossa profetização, a nossa manifestação, a nossa ajuda às pessoas, o nosso amor incondicional, ele pode alcançar o mundo. Nós podemos ajudar o mundo. Nós podemos coisas infinitas, basta nós querermos. Também teve a Ana, né, a mãe do Samuel, que foi um grande profeta.
e ela também não podia ter filhos, e Deus concedeu a ela a graça de ter filho, e ela foi, então, a mãe de Samuel, que foi um grande profeta. A Esther, que foi uma mulher muito, muito forte, ela se tornou rainha da Pérsia quando a Pérsia estava sem rei, não tinha quem comandasse, e ela resolveu assumir e se tornou rainha da Pérsia para comandar o povo de lá, e ela comandou com uma grandeza, com uma sabedoria muito grande. Maria, mãe de Jesus, nossa serva, que se entregou humildemente, né? Faça-se em mim a sua palavra. Exemplo de mulher, minha mãe protetora. E exemplo de mulher. Nossa! Quem não se espelha em Maria, acho que todas as mulheres. Ela mesma disse, né? Eu sou grande mulher tente a Deus. Eu sou a sua serva e que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então, ela foi um dos maiores exemplos. Foi o maior exemplo, né? Foi a mãe de Jesus, foi o maior exemplo. Teve a Priscila também, é pouco citada na Bíblia, mas eu gosto muito da história dela. Que a Priscila, ela era esposa de Áquila. E eles eram muito colaboradores, os dois. O casal era muito colaborador na evangelização naquela época. E então Jesus, o povo, na verdade, foi alguém que valorizou muito esse trabalho deles. E ela me fugiu agora. Ela foi mãe também de um profeta. Não lembro o nome do profeta agora, mas ela foi mãe de um profeta também. E ela ajudou a fundar igrejas na época, fundar uma igreja. E onde então eles evangelizavam as pessoas. Teve a Débora também, que liderou o povo do Israel quando ainda não tinha rei. Também foi uma mulher muito batalhadora, muito potente, e ela foi uma mulher muito guerreira. Então, várias mulheres, né? Teve Marta, Maria, no Novo Testamento, as duas irmãs, né? E, nossa, isso é muito, muito bom. Eu gosto muito de pesquisar na Bíblia sobre as mulheres da Bíblia. Elas me transmitem muita força. E também me transmite muita responsabilidade, porque a gente sabe que a gente tem muita responsabilidade. As mulheres nos dias de hoje, elas estão se manifestando em todas as profissões, e elas estão se doando muito para isso. Poucas profissões, muitas profissões que elas estão, elas são a maioria, envolvidas na igreja, envolvidas na catequese, envolvidas nos ministérios, sendo professoras, e isso está modificando bastante também a crença de que a mulher não é capaz, né? Muitas pessoas acham que a mulher não é capaz. A mulher é muito capaz.
E a mulher de fé, então, ninguém segura, né? A mulher de fé ninguém segura. Porque a fé, na verdade, ela impulsiona, ela te eleva, né? A fé move montanhas. A fé move montanhas. Nem que ela é do tamanhinho de um grãozinho de mostarda, mas ela move montanhas. Então imagina quando ela for maior. E quem quiser procurar sobre os discípulos de Jesus, sobre o que Jesus buscava nos seus discípulos, qual o perfil que Jesus buscava nos seus discípulos. Aí em Mateus 5, 25, 43, diz que Jesus precisava que os seus discípulos fossem atender o chamado, o segmento do serviço, a visão, a escuta e a missão. E aí está escrito lá, então, em Mateus 5, 25 a 43, 25, 43, versículo 43, que as mulheres preenchiam todos esses requisitos. Isso é bíblico, tá lá na Bíblia. E ela se insere nessa missão desde a Galileia até Jerusalém. Então, as mulheres da Bíblia, elas estão desde lá do início do Testamento até no Novo Testamento. Elas estão em todos os lugares, elas estão presentes em tudo. E também a primeira mulher a anunciar a ressurreição de Jesus, a primeira pessoa a anunciar a ressurreição de Jesus foi uma mulher, foi Maria Madalena. Então, mesmo Jesus tendo 12 discípulos, homens, Maria Madalena foi a primeira mulher que viu o sepulcro vazio. E foi ela que foi anunciar a boa nova, né? E também era uma mulher de muita sabedoria. E então, eu acho que falar sobre fé até pode ser um pouco difícil das pessoas entenderem a profundidade que tem esse sentimento, que deve ter esse sentimento e essa importância desse sentimento em nosso coração. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Falar às vezes é difícil, mas quando nós sentimos e quando nós vivemos e vivenciamos, tudo se torna possível. Até o falar sobre a fé se torna possível. Você consegue expressar, manifestar a sua fé através das palavras. E o maior testemunho de fé que você pode dar é através das suas ações. Então, fale sim da sua fé, mas principalmente faça. Porque as palavras se perdem, as palavras se apagam. As palavras, às vezes, elas não têm força o suficiente para conseguir aquilo que você deseja. Porém, as ações que você deixa, as ações que você faz, o exemplo que você esse é muito mais fácil de ser visto, de ser seguido, porque ele é muito maior do que suas palavras. Ele tem um alcance maior, ele tem uma visão, ele tem ele tem a chance de ser visto por mais pessoas, ele tem a chance de atingir mais pessoas. Então, o que eu quero deixar assim de mensagem final é que fale sim da sua fé,
Fale bastante, fale o máximo que você puder. Mas principalmente viva a sua fé. Viva a sua fé, confie num Deus Todo-Poderoso que está acima de nós, num universo que está nos dando tudo o que precisamos, de uma natureza perfeita, de uma obra de Deus divina que está aí para nos servir, nos dar tudo o que precisamos gratuitamente. A natureza está aí gratuitamente. Precisamos ser sensíveis para entender isso, que a natureza é obra de Deus. O mundo, a natureza, os animais, as pessoas são obras de Deus. E isso é divino, isso é maravilhoso, e isso não tem como o homem fazer, ou então, se Deus não estiver presente em todas essas obras, tudo acaba, porque tudo é de Deus, tudo é de Deus. Então, era isso que eu queria falar. Agradeço mais uma vez a todos que assistiram meu vídeo, peço que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube, ativem as notificações, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que precisa, de repente, assistir algum vídeo igual a esses do Aconchego CA, as pessoas que estão precisando nesse momento se recuperar da doença, os familiares e amigos que estão precisando de uma palavra de conforto, de carinho, de fé. Compartilhem esses vídeos. Você pode ser o condutor dessa energia, dessa física quântica, dessa vibração, desse poder que tem a fé. E vamos ajudar os nossos irmãos, vamos ajudar o mundo, que todos somos filhos de um Pai só. De um Pai só. E temos Jesus Cristo como irmão que nos ensinou o caminho, nos ensinou tudo o que precisamos fazer para ser feliz. E muitas vezes nos desviamos disso e somos infelizes. Então vamos procurar a felicidade está ali. É só buscar. Está ali para todos, para todos. Namastê. Até o próximo vídeo.